arte não precisa de justificativa do Hans Huckmarker. Eu vou trazer uma resenha dele. Primeiro eu vou começar falando sobre o livro em si, depois eu também anotei algumas frases do livro que eu gostaria de comentar com vocês, que o autor escreveu, e depois eu também quero falar um pouquinho sobre a minha opinião, uma visão pouco diferente, provavelmente, do que vocês encontraram por aí. Antes de gravar esse vídeo, esse é um vídeo bem desafiador pra mim, na verdade. Eu tava com muita expectativa pra ler esse livro, porque é muito difícil você encontrar um público cristão que seja, digamos assim, conhecedor de arte, ou até mesmo, esqueci a palavra, gente, acadêmico nesse assunto. Era essa palavra que eu queria dizer. E produz conteúdo sobre isso, então eu fui com muita expectativa. E eu admito que essa expectativa não foi tão bem saciada, talvez. Então vai ser uma resenha um pouco diferente do que você encontra por aí. Peço paciência e também te convido a assistir até o final para que você possa entender exatamente a minha linha de raciocínio. Eu gostei, é um bom livro, tá? Eu vou deixar aqui o link desse livro aqui na descrição do vídeo. Comprando qualquer coisa na Amazon ou na Shopee através desse link aqui, você vai apoiar muito o meu trabalho aqui na internet. Então fica aí de pedido. Sempre que você for comprar algo na Amazon ou na Shopee, independente que seja ou não esse livro, se você lembrar, volta aqui em um dos meus vídeos e usa esses links aqui, que é uma forma de apoiar o meu trabalho por aqui. E sobre o que o autor fala. Primeiro, que uma coisa muito importante, esse livro aqui, ele foi foi formatado depois que o autor ele morreu. Então, pelo que eu entendi, a filha dele que organizou e foram através de rascunhos. Uma coisa que eu observei muito desse livro é que acaba que ele não é tão claro. Diversas vezes eu senti um pouco de dificuldade na leitura. Principalmente, parece que algumas coisas, elas meio que até mesmo chegam a se contradizer. Algumas frases não foram tão bem formuladas. Isso eu não sei se é uma questão que pode ser também da tradução, né? Teria que ler no original para ver se impacta, tem alguma diferença. Mas eu acredito que seja até mesmo por essa questão de ser um compilado de rascunhos, né? Porque era um trabalho que ainda estava sendo formado. Foi o meu primeiro contato com o autor. Eu quero muito ler aquele outro livro dele sobre arte moderna, que é um livro maior e que eu acredito que eu vou conseguir ter uma noção melhor da visão dele como um todo, porque como eu comentei, esse livro aqui, ele chega até mesmo a se contradizer sutilmente em algumas partes. Então, realmente, eu não consegui, assim, ter uma ideia clara, de fato, da visão do autor. Mas a problemática começa ali quando ele traz um pouco sobre, no início, né, o que seria a arte. Então, ele traz que antes do iluminismo, antes de 1500 até mesmo, a arte era muito uma coisa mais unificada. Então, ela servia para um propósito funcional. Geralmente, ela estava junto, por exemplo, numa edificação. Então, o edifício em si era uma obra de arte. Dentro do edifício, tinham obras de arte pintadas na parede, tinham esculturas nas colunas, né? As colunas eram ornamentadas. Então, a gente tinha um conjunto de artes ali, em que tinha pintura, escultura, arquitetura, várias coisas ali unificadas em um único item. Aí ele traz a problemática que a partir do momento em que a gente entra ali no período do iluminismo, em que o homem ele é colocado como acima ali, como o centro de tudo, né? Acontece uma inversão, isso acaba provocando, né, uma mudança muito grande até mesmo no cenário artístico. A gente sabe que o iluminismo influenciou basicamente tudo, toda a visão de mundo ali daquela época. E outra crítica que o autor faz, que eu acho que é muito sábia, é com relação à postura cristã naquele momento. Muitos cristãos acabaram se afastando das coisas que eles não entendiam como de fato cristãos, as coisas mais seculares assim, e focaram só nas coisas mais piedosas, claramente espirituais, sabe? Sendo que, na verdade, Deus nos chama para viver a nossa vida inteira consagrada a Ele. E não só a parte que a gente vai orar ali espiritualmente, mas o nosso trabalho, seja onde ele for. Claro, né, que tem trabalhos ali que não tem nenhum tipo de justificativa, que não tem mesmo como ser colocado, né, sob uma prisma cristã. Mas, de forma geral, a gente precisa ter essa visão de que todas as áreas da nossa vida são, de certa forma, sagradas, ou deveriam ser. A gente deveria estar vivendo com essa postura. E, inclusive, tem uma frase muito, muito boa, que depois, provavelmente, eu vou ler pra vocês
circunstâncias exatamente como ela foi escrita, mas que o autor fala justamente que os ateus, eles não ganharam o mundo pregando o ateísmo. Eles ganharam o mundo se esforçando muito no que eles estavam fazendo. E querendo ou não, quando a gente tá fazendo um bom trabalho, a gente coloca a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão ali naquele trabalho que a gente tá fazendo. Então é natural que o que a gente tá fazendo seja influenciado de uma certa forma pela nossa visão, mesmo que não seja necessariamente nosso objetivo primário nisso, e muitas vezes acaba sendo também. Então o autor traz toda essa problemática que eu acho super justa. Outra coisa que eu concordo demais com o autor é a forma como ele fala sobre os artistas. Eu quero até já abrir aqui para ler para vocês. Eu ia ler todas as frases no final, mas eu acho que algumas faz sentido trazer aqui no meio do vídeo. Essa é uma, acho que se eu não me engano, até na introdução do livro. Olha só. Os artistas em nossa sociedade estão em uma posição muito particular. Por um lado, são bastante considerados, sendo vistos como sumos sacerdotes da cultura, conhecedores dos seus segredos internos da realidade. Por outro, são vistos como pessoas completamente supérfluas, respeitados sim, porém muitos estão prontos a permitir que morram de fome. Então a gente vê justamente essa banalização do artista também. Muitas vezes a gente enxerga os artistas como pessoas mais periféricas, ou que não tem um trabalho tão digno, ou liga muito o artista ao ativismo. Enfim, a gente também tem um pouco de preconceito com isso, que também precisa ser trabalhado, e precisamos voltar a dar valor, né, a arte também, como algo digno, como algo que merece ser pago, como algo valorizado também. Para que a gente possa, inclusive, fomentar uma arte de boa qualidade e incentivar essa produção, para que, se a gente entende que porque eu realmente acho que há um problema atualmente na arte que está sendo produzida, nós precisamos incentivar os bons artistas, porque eles existem, eles só são a minoria hoje em dia, muitas vezes. Então precisamos encontrar essas pessoas e incentivar, inclusive, com recursos para que elas possam continuar produzindo e cada vez mais tentar encontrar um espaço no cenário ali atual. Outra coisa que eu achei super interessante é como o autor, ele traz realmente essa visão sobre você produzir a arte. Então você colocar qualidade nisso, você estudar sobre isso para produzir um bom trabalho, você colocar a sua produção sob uma ótica cristã, sob a sua cosmovisão, você se dedicar a isso, fazer realmente com muita qualidade, como se você estivesse fazendo para Deus, porque é isso que a Bíblia, ela nos chama a fazer, independente do que a gente faça, que a gente faça isso para Deus, ou seja, com qualidade, sabe? Se você tá, sei lá, lavando a louça, faça isso como se fosse para Deus. Se você tá levando seu filho para escola, faça isso como se fosse para Deus, porque são coisas mesmo ordinárias do nosso dia a dia. Se você tá fazendo a manutenção na torneira que tá pingando, sabe? Faça isso como se fosse para Deus, porque isso traz muito uma postura de excelência que eu vejo que nós cristãos muitas vezes acabamos deixando passar e banalizando isso, sendo que nós deveríamos ser o melhor em tudo que a gente faz, para que essa também seja uma forma de refletir Cristo e de trazer pessoas para Cristo também. Bom, de forma geral, assim, o que ele fala no livro, que eu concordo, é isso. Agora vem uma questão que eu acho muito delicada, mas como eu comentei, eu também não consegui entender 100% a ideia dele, mas assim, 80% ficou claro. Então também não foi só falta de entendimento, não. Uma coisa que me incomoda muito é que o pessoal pega toda a arte moderna, junta e coloca na mesma balança. Sendo que, como em todo período artístico, a gente tem os bons artistas e os maus artistas. Sempre foi assim e vai continuar sempre sendo. Só com o tempo que a gente consegue ver o que realmente vai se perpetuar. E ele, naquela época que escreveu, estava muito mais próximo dessa produção de arte moderna que estava ainda até mesmo acontecendo ali, do que nós hoje em dia, que já vemos a coisa um pouco mais consolidada e aprovada ou não pelo tempo também. Eu vou ler aqui algumas frases desde o início, que eu acho que essas frases vão me ajudar a chegar e aí comentando as coisas que ele falava. Então, aquela primeira frase que eu selecionei aqui, eu já li pra vocês. A segunda frase que eu quero ler é: o papel dos artistas, assim como das artes, começou a mudar em alguns países europeus durante o Renascimento. Então, como eu comentei, ele trouxe o Renascimento ali como uma parte que mudou, principalmente depois do Iluminismo, que trouxe uma grande influência. O artista tornou-se um gênio, alguém com dons especiais, que poderiam ser usados para dar à humanidade algo de uma importância quase religiosa. Essa foi outra questão que ele trouxe, que a arte tomou
uma posição como se fosse a religião. Como a religião ela perdeu força, a arte ocupou esse lugar. Eu acho que muitas coisas ocupam esse lugar ao longo do tempo. Hoje em dia, por exemplo, a fama pode ocupar isso. A gente passou por uma época em que influenciadores, youtubers, essa visibilidade, sabe? Então, assim, eu entendo essa crítica, mas eu acho que isso acontece em vários momentos da história e a gente precisa sempre ter cuidado com isso de forma geral. A gente não pode também pegar um recorte específico e aí dizer, nossa, então esse recorte aqui, os artistas são horríveis porque algumas pessoas estavam olhando pra eles como se fossem deuses e tudo mais, sabe? A gente não consegue, ou alguns estavam se comportando dessa forma, mas como eu comentei, provavelmente não eram todos que se comportavam dessa forma. Talvez a minoria, talvez. Mas é a mesma coisa com a questão de influenciadores. Tem um monte de influenciador que não influencia pro bem, ou se expõe demais, expõe seu corpo demais. E a gente vai dizer que todos os influenciadores são iguais? Não. Tem influenciadores cristãos também, e não só influenciadores cristãos, mas tem influenciadores que nem são cristãos, ou a gente nem sabe se são ou não, porque não falam sobre isso, mas que trazem sim um conteúdo relevante naquilo que eles se propõem a fazer e de uma forma honrosa, sabe? Então eu vejo que com isso a gente também precisa ter um cuidado. Uma coisa bem interessante que eu sempre desconfiei, mas eu nunca pesquisei a fundo para ver se essa desconfiança realmente fazia sentido ou não. O autor fala aqui nessa frase: a fotografia pode ter contribuído, mas as tendências já estavam presentes antes de sua invenção. A arte no século XIX expressou novas abordagens da realidade. Essa frase tá no contexto de que ele tá começando a dizer sobre como artes mais abstratas e não figurativas dominaram mais a partir ali do século XIX. E ele fala como a fotografia mudou essa realidade. O advento da fotografia, né? Porque antigamente as fotos eram preto e brancas e antes ainda as fotos eram muito ruins. Ou nem tinha foto, né? Então, você precisava pintar quadros como uma forma de retratar aquele momento. E a partir do momento em que a gente tem a fotografia, que é uma coisa muito mais simples e que também retrata fielmente aquele momento, claro, a gente perde ali uma qualidade artística do pintor e tudo mais, mas às vezes até mesmo a fotografia pode ser o que as pessoas mais queriam naquela época, que talvez era a maior fidelidade possível daquele momento, e querendo ou não, o artista ele sempre vai talvez ter ali o toque autoral dele, e às vezes a pessoa podia não querer isso naquele momento. Espero que eu esteja fazendo sentido essa linha de raciocínio pra vocês. Mas isso sempre fez muito sentido pra mim. Eu, por exemplo, eu gosto muito de uma arte mais abstrata, de uma coisa mais conceitual. Por quê? Porque hoje em dia eu cresci com a fotografia. Eu cresci tendo essa possibilidade de tirar uma foto da realidade e ter essa realidade ali pintada. Sim, os quadros eu acho bonitos, quando eles retratam, assim, uma paisagem. Mas eu penso, o diferencial da pintura hoje em dia tá em algo que a fotografia não consegue capturar. Então, por exemplo, se a gente observa um Monet, que ele foi ali quase que o início da parte do abstrato, mas ele ainda pintava figuras, mas de uma forma impressionista, né, que ele faz ali parte do movimento do impressionismo, que tá dentro, sim, da arte moderna, é uma paisagem que me toca muito mais, que me chama muito mais atenção, porque tem muito do mover do artista na forma como ele retrata aquela paisagem. Não tem como você olhar para um quadro de Monet. Ano passado eu tive o privilégio de poder viajar e ver vários desses quadros assim pessoalmente, foi muito emocionante. Não tem como, nossa, eu vou começar a chorar aqui. Não tem como você olhar para uma obra dessa e não se encantar com as pinceladas do artista, com a forma como ele retratou uma paisagem, com uma identidade tão única dele, sabe? Ou até mesmo um Van Gogh, que era um expressionista e pintava de uma forma tremenda ali. O Van Gogh, inclusive, ele veio de um background, os pais dele, se eu não me engano, eram protestantes. Eu não sei se ele continuou a ser praticante ou não, nunca li, não fui tão a fundo assim na vida dele, mas você vê que ele tinha uma qualidade de trabalho muito boa. Então, pelo menos, assim, ele fazia arte com qualidade. Ele buscava dar o seu melhor. Ele buscava melhorar suas técnicas. Com certeza, estudar sobre cores, as pinceladas. Então, ele tava fazendo um labor de qualidade. Quase como se fosse, como eu falei, não sei se ele era de fato cristão ou não, mas quase como se você estivesse buscando a excelência para realmente fazer aquilo para Deus, sabe? Então, eu vejo que a gente tem, sim, muitos artistas de qualidade dentro da arte moderna e que muitas vezes pega esses artistas e coloca de lado. Essa é a minha maior crítica e dificuldade de aceitar
alguns comentários que fazem sobre arte moderna. E pra mim, como eu falei, é muito significativo a arte não figurativa por conta dessa comparação que a gente tem hoje em dia com a fotografia, sabe? E eu gosto muito, eu acho que representa muito os nossos sentimentos. Nossos sentimentos não são uma paisagem pronta, definida, super nítida e figurativa. Não, eles são realmente muitas vezes uma confusão. Eles são caóticos muitas vezes. E algumas vezes eles estão ali meio caóticos, mas estão um pouco mais organizados e buscam uma tranquilidade. Às vezes é o oposto da tranquilidade. Então eu vejo muito como uma arte que fala muito aos sentimentos diretamente também. Próxima frase. Ela tornou-se arte pela arte, um tipo de religião irreligiosa, que fala sobre aquilo que a gente já conversou. Significa que a arte é algo tão raro e especial que as pessoas precisam de cursos de apreciação artística e palestras para conseguir compreendê-la. Eu acho que isso faz um pouco de sentido, mas também não 100%. Por quê? Antigamente a arte ela estava muito relacionada à elite, ou seja, as pessoas que podiam ter retratos pintados por grandes artistas, elas pagavam muito dinheiro para esses artistas. Ou tinham quadros, né, sobre a Bíblia, que tinham muitos retratos de histórias bíblicas de bons artistas. Esses quadros eram caros. Então, esses quadros, eles estavam na casa das pessoas. E o público geral, não tinha acesso a conseguir ver esses quadros. Não ia conseguir apreciar uma boa arte assim. Você não ia ser convidado para visitar a casa da pessoa para ver um quadro, sendo que era muita diferença de classe social e tudo mais. Nos edifícios públicos, aí sim, tinham artes lá e tudo mais, né? Mas entende que grande parte da produção era para a elite, não era para o público geral que acontecia. A arte moderna, quando ela veio, a gente vê muito uma busca pela disrupção disso. Muitos movimentos da arte moderna vieram justamente contra essa elite, contra essa elitização da arte, para mostrar que qualquer pessoa pode sim ser artista. E antigamente, os grandes artistas tinham grandes currículos muitas vezes. Então fizeram faculdade de desenho ou curso de desenho com pessoas muito renomadas desde pequeno. E a arte moderna veio justamente para tirar um pouco esse peso, até mesmo do acadêmico, para trazer mais para o público geral arte, sabe? Então, muitos dos artistas recusaram, inclusive, estudar em escolas mais renomadas, buscaram mais ateliês independentes de pessoas que davam aulas de uma forma um pouco mais fora do mainstream, assim, das faculdades, sabe? Então, a gente vê que a arte moderna, ela veio também como uma forma de democratização da arte. E, ok, aí às vezes o pessoal fala, né, precisa de curso de apreciação artística e palestra para conseguir compreender. Até que ponto isso foi algo que a gente coloca tanto peso, que a gente trouxe, que os artistas realmente queriam que isso acontecesse, sabe? Então também tem um pouco dessa questão. E claro que assim, né, como eu comentei, teve artista que talvez, eu não estudei todos os artistas da arte moderna, né? Deve ter artista que trazia um pouco essa questão de ninguém entende minha arte e tudo mais. Mas tem vários outros que traziam essa visão que eu apontei aqui pra vocês também. Próxima frase que eu selecionei aqui pra falar. Já terminei de gravar, mas eu vi que faltaram duas frases importantes que eu quero compartilhar com vocês. Agora eu quero ver onde eu vou enfiar isso no meio do vídeo, né? Mas vai dar certo. A vida e a arte são complexas demais para aplicarmos regras legalistas. Essa é uma frase dele. E eu acho que acaba que alguma das coisas que ele fala, às vezes acaba se tornando isso de certa forma, sabe? Aqui, ó. Essa aqui tá dentro de uma anotação bem grande, mas eu vou pegar só aqui esse trecho. Que ele tá caracterizando as artes com algumas qualidades que elas podem ou não ter. Se compreendermos tais coisas, entenderemos também que não é tão relevante discutir se o mais importante nas artes visuais é o figurativo ou não figurativo. Evito o termo abstrato propositalmente. A arte não figurativa sempre existiu, principalmente no ornamento. As pinturas nobres sempre incluíram esse nível, independente da figuração que apresentam e da significância da história retratada. A questão não é se a arte não figurativa é certa ou não. Se quisermos discutir a questão de forma relevante, duas outras questões precisam ser levantadas. Ele fala sobre o decoro e a segunda questão é a função. A primeira é o decoro, a segunda é a função. E aí no final ele continua. Aqui o gosto é o princípio direcionador, um sentido acerca do que é apropriado. Para mim, o que nunca é bom é o abstrato, que significa a negação ou a rejeição da realidade.
uma atitude negativa em relação a ela. É aqui que eu já discordo. A gente vê claramente que o autor, ele tem essa predisposição de não gostar do abstrato mesmo, ele deixa isso claro, não é mentira pra ninguém. Então ele escreve a partir dessa pré-concepção e gosto dele também. E ele fala sobre ser a negação ou a rejeição da realidade. Até conectando aquilo que ele mesmo trouxe sobre o advento da fotografia, que de certa forma também influenciou nisso, não foi a única coisa, mas também influenciou. Eu entendo que essa pode ser uma meia-verdade. Algumas pessoas, eu acredito que sim, podem ter vindo nessa questão de negação da realidade, mas muita gente, eu imagino que trouxe a arte abstrata, não figurativa, justamente com essa ideia que eu já comentei aqui, inclusive ou vou comentar, depende de onde eu inseri esse trecho no vídeo, de você estar representando muitas vezes algo, uma emoção que não é figurativa pra você, sabe? Que não tem uma forma exata e não tá bonitinha ali 100%. E tá tudo bem, a arte ela pode representar emoções também, sabe? Essa parte, esse ponto que eu acho mais problemático. Se como cristão nos sentimos tão à vontade neste mundo, precisamos nos perguntar se não temos sido influenciados por seus padrões. Só uma frase de reflexão mesmo que eu achei bem boa. Os cristãos precisam acordar. Essa sensação de impotência ou futilidade precisa ser substituído por um novo ímpeto ao trabalho. Então é sobre você realmente colocar labor, né, nessa produção artística que você faz. Inclusive, se você assiste aquele filme Com Amor Van Gogh, que é um filme lindo, gente, lindo, maravilhoso. É um documentário, eu acho, né? E ele foi feito por artistas, pinturas, o filme inteiro é de pinturas. E é incrível, você vai aprender mais sobre a história do Van Gogh. E ele era, assim, um cara que trabalhava muito. Ele saía pra trabalhar como se fizesse parte de um emprego formal ali, de 8 horas por dia. Saía com a sua tela, levava, ficava lá o dia todo pintando ao ar livre e depois, no fim do dia, fechava o seu material e voltava pra casa. Ou seja, ele levava muito a sério esse labor, essa seriedade do trabalho também. Próxima frase. O mundo não se tornou ateu. Aquela frase que eu comentei é essa, ó. O mundo não se tornou ateu porque os ateus pregaram arduamente, mas porque trabalharam arduamente. Eles tomaram liderança em muitas áreas, eles deram o tom. A arte certamente tem muita influência sobre as pessoas. Próxima frase. Tudo que foi dito é óbvio. Os artistas não necessitam de justificativa. Deus os chamou e lhes deu talento. Não podemos prosseguir sem eles. Portanto, vamos ajudá-los em oração, encorajamento, não somente com palavras, mas com ações que nos são possíveis. De fato, aquilo que não podemos viver sem não precisa de justificativa. Essa frase eu anotei que fala muito sobre o título do livro, né? Então, como eu comentei, essa parte que o autor traz sobre a questão do fazer artístico embaixo de uma visão cristã, eu achei muito interessante. Mais uma frase, e essa frase aqui, ele tenta comparar a arte com alguma coisa. A melhor comparação talvez seja com o encantamento. Embora ele seja algo totalmente indispensável em nossas casas, raramente nos damos conta da sua existência. Similarmente, a arte tem uma função imponente em nossa vida, ao criar uma atmosfera na qual vivemos, e ao nos dar as palavras para falar e ao nos oferecer a estrutura. Uma paisagem, por exemplo, na qual podemos absorver as coisas sem querer notarmos. Você observa que tá um pouco estranha a frase? É isso que eu senti, assim. Várias frases eu tive que ler várias vezes assim para conseguir entender. A arte raramente é uma propaganda, mas tem sido muito influente em moldar as formas de pensamento de nossos tempos, os valores que temos. Por isso, a mentalidade transmitida pela arte é importante. Talvez sua maior influência hoje esteja no aspecto que mais se parece com o encantamento que não percebemos. Então aqui ele fala sobre como a arte, ela sempre vai influenciar de alguma forma a forma como você vê o mundo a partir do momento que você está vendo essa arte. Eu terminei de gravar. Quando os tempos mudam e as antigas funções se tornam obsoletas, colocamos as obras de arte no museu. Elas perdem a sua função, mas ainda são obras de arte e, portanto, são significativas. Aqui ele traz uma questão sobre os museus também, que depois os museus passaram a existir e as obras de arte passaram a estar lá. E ele traz isso como uma crítica. Mas lembra que eu comentei sobre aquela questão sobre as obras de arte estarem antes só na casa de pessoas muito ricas? A maior parte delas, pelo menos. Eu vejo isso muito como uma coisa boa. A gente tem a oportunidade de ir no museu hoje em dia, de ver grandes artistas e de ter um lugar específico pra gente ter um momento de apreciação da arte também. Até depois ele fala que quando a gente vê uma obra de arte, muitas vezes a gente pode orar a Deus e agradecer por aquilo, porque aquilo é muito bom, é muito bonito e é algo digno também, sabe? Então, eu vejo uma contradição, assim, muitas vezes no que ele fala, como eu comentei. E uma coisa também que foi muito criticada foi essa questão que
a arte passou a ser algo muito solto, assim, digamos assim, que ele preferia muito mais a arte anterior, antes de 1500, que era tudo junto, né? Fazia muito mais sentido e tudo mais. Mas assim, vou dar um exemplo com Monet agora. Em Paris tem o Museu L'Orangerie. Ai, não lembro exatamente, vou deixar escrito aqui na tela o nome. E esse museu, ele foi criado para comportar as telas do Monet. E são telas ovais, são telas gigantes. E o museu todo, ele é oval. Então, são duas grandes galerias ovais em que o Monet participou do momento ali, da criação até mesmo da planta ali do museu e de como que esse museu ele foi construído para abrigar essas obras dele. Então, ele participou sim da concepção do espaço, ele participou sim da pintura. Então, a gente vê que é um espaço voltado ali para aquela arte, sabe? E é um espaço com uma função também. É uma função, até você não pode falar alto lá dentro. É um lugar muito introspectivo e intimista, eles ligam muito a parte de mais meditativa, de reflexão, sabe? É um lugar, assim, excepcional. Não tem como você ir naquele lugar e você não se sentir mais relaxado, por exemplo. Eu estudo muito, eu sou arquiteta, tive História da Arte na faculdade, foi a matéria que eu mais gostei, inclusive. E estudo bastante por conta própria também sobre psicoarquitetura. Então, as cores, elas têm muito uma influência no nosso cérebro, as formas têm influência no nosso cérebro, a composição ali como um todo que a gente tá vendo. Então, a gente consegue, através das cores, da pintura, do que quer que seja ali em forma de arte ou só a cor mesmo, dosar inclusive nossas emoções. Eu escolhi pintar o meu escritório de uma cor enérgica para me dar mais ânimo para trabalhar, que era algo que eu tava com dificuldade, de ter um ânimo ali pela manhã. Então, cada cômodo da minha casa eu coloquei uma cor específica pensando no que eu gostaria que aquele cômodo transmitisse, por exemplo. A gente recebe isso também, por exemplo, nesse lugar que eu comentei. As pinturas ali de Monet são pinturas que nos relaxam, que nos acalmam, sabe? Então, foi tudo muito bem construído. Além de que Monet, ele é mais conhecido, né, pelas pinturas que ele fez em Giverny, que é um lugar que tem jardins muito lindos, e infelizmente não pude visitar porque eu tava num período de mais quase inverno ali, e aí os jardins eles não ficam abertos, até porque eles não estão na sua provavelmente melhor fase, né? Então eu acabei não conseguindo visitar, mas espero um dia muito conseguir visitar, que foi um lugar que ele mesmo criou, ele plantou ali o que ele queria pintar. Então veja se não é uma dedicação muito grande, sabe? Um trabalho que eu acho que é muito digno e muito bonito quando você olha. Eu me concentrei, né, em falar sobre dois artistas do período da arte moderna, que é Monet e que é Van Gogh, né, que eu falei mais, mas tem vários outros, sabe? Por exemplo, aqui ele fala no livro sobre você estudar os materiais que você tem e conseguir trabalhar com eles. Quando eu li isso, eu pensei logo em Pollock. Pollock é um pintor que pintava quadros com uma forma muito diferente. Ele pegava a tinta, assim, muitas vezes com pincel, mas muitas vezes com um pedaço, seja de ripa, alguma coisa assim, de madeira, e ia pintando assim com a tinta escorrendo. E enquanto a tela tava no chão, a coluna dele devia sofrer bastante, e aí ele ficava pintando assim telas muitas vezes gigantes, e era uma coisa muito única. Se eu tivesse um Pollock na minha casa, eu ia amar ter, porque todos os dias eu ia olhar e pensar naquela materialidade, na forma de usar a tinta, que não é tão óbvia, sabe? É uma forma muito diferente e isso nos traz até mesmo um senso de criatividade, de ousadia, talvez, de tentar fazer algo de uma forma diferente, além de que eu acho bonito vários dos quadros dele também. Apresentando muitas vezes algo, uma emoção que não é figurativa, né? Você sabe que às vezes o que pessoal não tem tá de pegar toda a arte tem moderna, tá juntar ali, e jogar 100%. fora. Sendo tá que eu tudo bem, acho arte, que ela pode ela sim representar tem emoções muita... A também, gente pode sabe? fazer muita crítica a Então, ela, principalmente a arte contemporânea, que vem essa depois, parte, mas esse teve ponto bastante que eu acho mais influência da arte problemático. moderna, né? Mas eu acho sim que a gente consegue tirar coisas boas, sabe? E a gente não pode descartar tudo, porque eu acho que tem coisas incríveis lá também, honestamente. Eu espero que o que eu comentei e compartilhei aqui com você tenha feito uma diferença na sua vida de alguma forma e, quem sabe, tenha feito você
você ter menos receio, talvez, da arte moderna. Não sei se essa seria a palavra ideal. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Tem várias resenhas, tem muito conteúdo. Eu tenho mais de um canal, inclusive eu não decidi ainda em qual deles eu vou publicar essa resenha, porque ele conversa com mais de um, mas enfim. E espero que você tenha gostado de saber um pouquinho mais sobre a minha opinião, também da resenha do livro. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!